A paz de Cristo, igreja. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês pelo segundo dia desses 21 dias que todos os dias vamos colocar aqui um princípio fundamental para o seu crescimento espiritual, para que você venha mergulhar nas águas do Espírito. Nós sabemos que Ezequiel fala água no tornozelo, água no joelho, água no peito, água que você tem que atravessar a nado. Conforme nós falamos lá em 1 Coríntios 2,10, que o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. Então, eu quero convidar você a chegar mais próximo dessa água. Você começar a ter um preparo maior. E assim Deus ele vai clareando, porque a palavra de Deus ela vai limpando, ela vai purificando, como se purifica a prata, o ouro, a Bíblia fala sobre isso. Então, a primeira coisa que fala lá, Deuteronômio capítulo 28, versículo 23. A Bíblia diz assim: teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: poxa, quanto mais eu rezo, mais a sobração aparece. Ela está querendo dizer, essas pessoas que dizem essa frase, estão querendo dizer, poxa, eu estou orando e nada está acontecendo. Então, a gente tem que analisar biblicamente o que nós podemos ser aperfeiçoado através da palavra de Deus. A Bíblia diz que temos que nascer da água, nascer da palavra, nascer do batismo, mas nascer no Espírito também. A Bíblia fala que Deus, ele disse, através de Jesus Cristo, temos que nascer na água e do Espírito. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, é claro, nas cartas ali, quando a gente vê para cada igreja Apocalipse, a Bíblia sempre fala, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe simples, mas de suma importância para o seu crescimento espiritual, para que a sua oração tenha mais força. Estou falando não de voz, mas estou falando uma força espiritual, uma autoridade espiritual. Às vezes você pode estar orando baixinho, 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 mas cheio da autoridade de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da fé. Basta apenas uma palavra. Você vai ver que foram poucas palavras que Elias orou e Deus derramou um grande mover sobrenatural que desceu fogo dos céus. Então, preste atenção nesse detalhe que eu vou falar para você. A Bíblia diz, lá em Ezequiel, capítulo 13, foi quando Deus ele faz uma denúncia dos bastidores daqueles falsos profetas, sacerdotes, daquele povo que está vivendo os bastidores. O grande segredo é você desenvolver uns bastidores de comunhão com Deus. Esses bastidores representam você dentro de casa, você no trabalho, você com relacionamento familiar, você onde você estiver, vai ter sempre, por exemplo, uma autoridade. Exemplo, se você está no trânsito, quem é a autoridade? O guarda de trânsito. Se você está, por exemplo, dentro de um hospital, tem ali o segurança que toma conta ali, tem ali a atendente. Então, cada área que você estiver, um aluno está com o seu professor, quem é a autoridade ali? O professor. Os filhos, quem é a autoridade? Os pais. Então, todo lugar tem uma autoridade. Então, por exemplo, tá, a esposa, a autoridade, o marido, mas a mulher também tem que ser respeitada como um vaso frágil. Então, a gente tem que observar o princípio de autoridade. O que significa isso? O que eu quero te mostrar? Um detalhe muito importante, que quando nós não observamos, às vezes nós pagamos um preço tão alto, às vezes desnecessário. Então, eu quero convidar você, como diz o nosso amado pastor Daniel Mastral, esvaziar a xícara e deixar que a palavra de Deus floresça no seu coração. Amém? A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 18. Olha só que legal que a Bíblia diz para nós. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também aos perversos. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados,
Por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Presta atenção. É muito fácil nós respeitarmos quando nós estamos recebendo um relacionamento de respeito. E quando você tem aquele patrão que é um pouco ignorante, que é um pouco grosso, você respeita essa autoridade? Você, filho ou filha, que tem o pai com a mãe, você trata com carinho, você trata com amor. A Bíblia é clara sobre o princípio de respeito à autoridade. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo, em relação ao filho, quando deixa de honrar os pais. A Bíblia fala, inclusive, lá em Efésios, que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai, honrar os pais. Né? Primeiro mandamento com promessa. Isso é muito importante, o princípio de honra, um princípio de autoridade espiritual, ele está nos mínimos detalhes, os mínimos detalhes. Então, o primeiro mandamento promessa está em Efésios lá, honrar os pais. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, Provérbios 30, versículo 17. Os olhos de quem zomba despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Quantos filhos, alguma vez na sua vida, discutiram tão forte com os pais? Desrespeitaram, gritaram, confrontaram e às vezes até bateram nos pais. A pessoa, ela traz um peso espiritual que ela não tem noção. Ela não tem noção o que é desrespeitar a autoridade. E às vezes as pessoas não entendem o que é autoridade. Como falamos no início, o professor é uma autoridade numa sala de aula com seu aluno. O motorista é uma autoridade ali que está te conduzindo num transporte coletivo. O cobrador, ali, ele está passando ali uma autoridade dentro daquele ônibus. Então, a Bíblia está dizendo claramente sobre a importância de prestarmos obediência à autoridade. E nisso, Daniel aprendeu muito bem. Quantas pessoas acham, né, que Daniel, só porque ele orou, que Deus livrou da cova dos leões? Acha que só porque ele deu graça? Sim, claro, esse é o ponto-chave também. Ele deu graça e orou 3 vezes por dia. Mas a receita que traz uma consolidação desse princípio é o que está lá em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Fala assim, ó, claramente: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência. Havia uma pureza. Havia uma pureza. Os inimigos queriam achar na lei, queriam achar dentro daqueles livros alguma acusação contra Daniel. E além de ter inocência, a Bíblia diz assim, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. É interessante que aquele rei, ele era ímpio. Por isso que nós começamos lá em Pedro, depois que você medita com muita calma, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 18. De repente você tem um patrão que não é servo de Deus. Mas tudo que você fizer nessa terra, faça como se fosse para Deus. Mesmo que aquele patrão seja ruim. Daniel entendeu esse princípio. Você precisa sentir esse princípio. Se você lembra de Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou? E Saul, ele já estava na desobediência. Deus já tinha rejeitado Saul. E o que Davi ele diz? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Porque Davi aprendeu esse princípio, que ele era uma autoridade. Então, eu peço para você, que é filho, que é filha, respeita a sua mãe, o seu pai. Se fala alguma coisa que desagradou, não confronta. De repente tem a vovó, o vovô, trata com muito carinho. Trata de uma forma dócil.
Às vezes, esse pequeno detalhe faz uma diferença no mundo espiritual, você não tem noção. Ou seja, você tratar bem aqueles que te tratam bem é muito fácil. Você falar do fruto do Espírito Santo, que são nove princípios no fruto do Espírito Santo, está em Gálatas, depois vocês vão ler com calma, lá em Gálatas, capítulo 5, do 16 a 24. Você ter o fruto quando as pessoas te correspondem é fácil. Agora, você ter o fruto do Espírito Santo, bondade, benignidade, mansidão, quando você está certo e você está sendo injustiçado. Quando você é provocado, e muitas vezes você pode dizer assim, eu não tenho sangue de barata, eu dou o boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Ah, não pisa no meu calo, não. Então, muitas das vezes Deus ele vai nos experimentar. A Bíblia diz que quando Deus dá a promessa para Abraão, Deus ele experimenta Abraão. A Bíblia fala que quando estava naquele deserto, que o povo não tinha o que comer, Jesus sabia o que ia fazer, mas Jesus ele experimenta os seus discípulos. Aí, às vezes vai ter aquele patrão que vai te tratar mal. Às vezes vai ter aquela professora da faculdade, ou professor do aluno do seu filho que tratou mal o seu filho, sua filha. E você vai lá no colégio para tirar satisfação e desce uma beira na diretora, em vez de conversar, em vez de dialogar. Aí sabe o que acontece? É como se você estivesse enchendo um copo d'água, o copo está furado. Você vai. Sabe, aquela consolidação da autoridade espiritual, como se fosse esvaziando do copo. Preste atenção nesse detalhe. O respeito à autoridade em todos os ângulos da sociedade. Exalar o bom perfume de Cristo. Ser carta viva. Eu não estou falando você ser perfeito. Eu não sou perfeito. Mas se a cada dia a gente ter essa reflexão para que a gente seja aperfeiçoado e se esforçar em cumprir esses princípios, você pode ter certeza que essa lâmpada que a Bíblia diz que a luz do justo brilha como a luz da aurora, dia após dia, vai brilhar cada dia mais. Porque todos os dias é um desafio. Quem de vocês que nunca teve aquela experiência de estar num ponto de ônibus, todo arrumadinho, de repente até para ir para uma festa ou ir para uma comunidade de fé, e de repente ver aquele carro e passou naquela poça d'água e te encheu de lama. Aí muitos chamaram aquele filho da polícia, falaram tantas coisas que não deve na hora da ira. Eu sei que às vezes a pessoa, sabe, ela acelera um pouco. Quantas vezes eu fiz isso? Várias vezes. Então, o Espírito Santo, ele é dócil. Ele quer te capacitar. Fala com Deus, Deus, me ajuda a ter um controle das minhas ações. Não deixa eu ser precipitado. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 23, a Bíblia diz assim, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ah, pastor, mas eu não levo desaforo para casa, não. Perto está aquele que justifica você. Perto está. Cristo, ele está perto de ti. É um Deus de longe e um Deus de perto. Então não precisa você fazer justiça com as próprias mãos. Pai, mãe, muitas das vezes vai acontecer isso. O professor, de um jeito às vezes grosso com seu filho, antes de chegar acelerado lá naquele colégio, pede a Deus, Deus, me dê amor. Eu já errei nesse ponto. Todos nós erramos em algum ponto e às vezes nós queremos sobrepor. Pensa sobre esse princípio para que a sua oração comece a ficar mais afiada, comece a ficar mais ampla, comece a ficar mais, sabe, mais madura, para que Deus venha fazer algo grande na sua vida, para que Deus venha transformar o seu viver. Então, os pais devem respeitar essa palavra. Filhos, respeitem os pais. Cônjuges, respeitam mutuamente. Eu acho bonito como que Sara tratava Abraão.
A Bíblia diz que Sara, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6, chamava Abraão de meu Senhor. Tinha um respeito. Pode chamar de Abraão também, mas eu estou dizendo aqui o princípio do respeito. Do respeito. Isso faz a diferença no mundo espiritual. E quando eu olho Daniel falando contra ti, ó rei, não houve desonra, não houve delito algum. Daniel aprendeu muito isso. Você tem sido injustiçado, às vezes, no trabalho. Às vezes tem algum aluno, tem algum professor perseguindo o seu filho. Às vezes estão tentando fazer, assim, igual as pessoas falam, tentando fazer a sua caveira no seu trabalho ou na família. Tenha paciência. A Bíblia fala, esperei pacientemente no Senhor. Cônjuges respeitarem mutuamente. Funcionários respeitarem os patrões. A gente respeitar quem nos respeita é tão fácil. Lembra Jesus na cruz? Eles cuspindo Jesus. E Jesus lá da cruz. Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Eu sei que dói. Amar a Deus é, às vezes, você transmitir uma flor e receber um espinho. Deixa eu deixar uma pequena ilustração rápida, muito antiga, muitos de vocês devem conhecer, mas para ficar cravado no seu coração. Existia duas fazendeiras, e cada uma dessas fazendeiras tinha uma funcionária. E uma fazendeira com a sua funcionária falou assim com ela, vai lá no meu curral, pega uma caixa, enche essa caixa, enche até a boca, cheio de estrume de gado. Enche, embrulha essa caixa e leva de presente para outra fazendeira. E aquela empregada, submissa, respeitando aquela patroa, fez o que ela mandou. Ela não contestou. Ela fez o que ela mandou. E ela foi lá, pegou aquela caixa e levou para outra. E a outra, quando recebe, ela toma um impacto. Ela recebe como uma afronta, só que ela não devolve na mesma proporção. Quando Jesus era cuspido, ele não devolvia na mesma proporção. Quando Davi era perseguido por Saul, quando ele tinha oportunidade de matá-lo, ele não devolvia na mesma proporção. E aquela mulher, aquela outra fazendeira, quando ele recebe aquela caixa cheia de estrume, estava com mau cheiro. Aquela mulher que recebeu, aquela fazendeira que recebeu essa caixa, esse presente indesejado, esse presente de grego, ela falou assim com a funcionária dela, olha, você vai lá no meu jardim, pega as mais belas flores, as mais cheirosas, as mais perfumadas, e coloca dentro dessa caixa, coloca os melhores enfeites, de uma forma que fica a caixa mais linda do planeta. E pediu para entregar para outra fazendeira. Sabe o que aconteceu? A outra fazendeira, quando abre aquela caixa, vê aquelas flores belas, lindas, ela disse assim, poxa, como que tem gente boba nesse mundo? Como tem gente boba nessa terra? Só que tinha um recado naquela caixa. Sabe qual era o recado que tinha naquela caixa? Sabe qual era a mensagem que eu quero que você entenda? Que não tem que estar só naquela caixa, tem que estar nos nossos corações. Cada um envia aquilo que tem. Cada um oferece aquilo que tem. Às vezes vamos receber afronta, mas a gente não tem que pagar com a mesma moeda. Uma recebeu estrume, mas o que ela tinha? Cada um oferece aquilo que tem, ela tinha rosas. A Bíblia diz que Jesus fala, se tirar uma capa, você dá outra. Se dá tapa no rosto, dá outra. Ou seja, não afronta. Deixa que Deus vai cuidar de você. Deixa que Jesus vai enxugar suas lágrimas. O princípio da autoridade é muito importante. Jesus, quando estava na cruz, aqueles soldados, observa isso, aqueles soldados romanos ali, afrontava ele, zombava dele. Mas apesar de estar zombando, de estar cuspindo nele, eles eram autoridade do império.
Jesus respeitou eles. Olha só que interessante. Já parou para pensar nisso? Ele não confronta aqueles soldados. E aquele soldado, ele estava certo? Claro que não, eles estavam errados. É esse princípio que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, 19 e 20. Presta atenção nisso, porque a Bíblia fala, você for bom e cordato com aquele que te trata bem, é fácil, e com perverso. E com perverso? Se o seu patrão só te maltrata, às vezes te fala mal de você, te trata mal com ignorância, você fica nos bastidores como? Eu acredito que fica de joelho orando por ele. Eu acredito que o Espírito Santo já está falando com você. Eu acredito que o Espírito Santo já está ampliando a sua visão. Guarda essa palavra no coração. Deixe o Espírito Santo ampliar. Deixe que esse amor de Deus venha aflorar. O amor não produz inveja, o amor, ele busca um relacionamento, ele não busca seus próprios interesses. O amor tudo suporta. Perseguido por amar, abençoado por obedecer. Deus me ensinou essa frase. Às vezes você vai ser perseguido com palavras, com insultos, com afronta. Mas lembra, Deus, ele te ama. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Pensa bem sobre os princípios, para que a sua oração verdadeiramente tenha força no mundo espiritual. Reflita, para que você venha mergulhar em novas águas. Um beijo no seu coração, em nome do Senhor Jesus.